tema da mensagem dessa noite é quando tudo se destrói. E nós vamos, pela palavra de Deus, ter conselhos práticos para responder a essa situação. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 13 em diante. Jó 1, a partir do versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqueles que aqui vieram, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra eles ouçam. Apenas a Tua palavra. Apenas aquilo que o Espírito Santo quer falar aos corações. Aqueles que porventura vieram por outro motivo, que nesse momento possam abrir o coração, ó Deus, para que a Tua palavra penetre, para que a Tua palavra, Senhor, os edifique. Se há alguém aqui que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, que ainda não entregou-se completamente a Jesus, que possa, Senhor, em resposta à ação do Espírito Santo, fazer isso nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Na vida nós temos muitas surpresas. Surpresas boas e surpresas ruins. E essas chegam quando menos esperamos. Não é verdade? Não é assim? Alguns anos atrás, um pastor amigo meu compartilhava comigo que durante um período, diante dessa preocupação onde algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento, ele não dormia. Ele ficava passando as noites em claro, imaginando, vai acontecer alguma coisa e os meus pais vão morrer. E ele foi desenvolvendo uma ansiedade, uma angústia em virtude disso, que é, irmãos, uma resposta de uma alma doente. Nossa resposta diante de possíveis surpresas, debaixo da nossa natureza pecaminosa, são essas: ansiedade, angústia, desespero. E nós, uma vez que não conseguimos prever as mudanças que vão acontecer em nossa vida, se nós não estivermos apegados com Deus, nós vamos desenvolver esses sentimentos. E essa é a verdade. Ansiedade, angústia, desespero, preocupação. E nós vamos desenvolver essas coisas. E não é fácil viver sempre preocupado, sempre angustiado. Não é fácil. Principalmente com coisas que sequer aconteceram ainda. Mas se nós nos deixarmos levar pelas preocupações, pelas ansiedades e pelas conjecturas, nós podemos desenvolver essas coisas tranquilamente. E a última vez que eu comecei a desenvolver isso foi quando a Débora nasceu. Eu tinha acabado de perder minha mãe, não fazia muito tempo.
E os irmãos sabem, foi muito brusca a coisa. Foi de uma hora para outra, minha mãe dormiu e simplesmente não acordou. E todos aqueles que passam por uma perda de um ente querido pela primeira vez, desenvolve um pensamento que diz assim: a morte agora chega em mim. A morte pode chegar em mim a qualquer momento, ou em alguém dos meus. A morte pode chegar. E eu comecei a ficar preocupado com isso. Não fazia nem um ano que minha mãe havia morrido e a Débora nasceu. E eu não dormia à noite. Eu não dormia. Imaginando que ela poderia ter um mal súbito e partisse para a eternidade. Então o que eu fazia? Eu levantava da cama e ia ver se ela estava respirando. E aí isso era 1, 2, 3, 5 vezes por noite. Eu não dormia, eu ficava cansado e preocupado o tempo todo para ver se a Débora sobreviveria mais uma noite. E numa dessas noites eu aprendi uma lição importantíssima. Nunca se acorda um bebê quando ele está dormindo. Nunca. Jamais. Não façam isso, vocês que têm seus bebês ou estão para ter. Nunca. Porque uma vez nós acordamos ela. E ela demorou 3 horas para dormir de novo. E foi a duras penas que eu aprendi. Nunca se acorda um bebê. Até que um belo dia, eu orei a Deus. Primeiro pedindo perdão pela falta de confiança. E eu orei a Deus. E ali, naquele dia, eu entreguei ela nas mãos do Senhor. Eu falei, ela é do Senhor. Não há nada que eu possa fazer além daquilo que está em minhas mãos para fazer. Se ela tiver um mal súbito e morrer, é porque está debaixo da vontade do Senhor. O que eu vou poder fazer? E eu entreguei nas mãos do Senhor. 2 coisas aconteceram. Eu descansei no Senhor e comecei a descansar à noite também. Porque para a glória do Senhor, a Débora sempre dormiu a noite inteira, desde a primeira semana. Aí o Marcos Paulo veio e disse, comigo é diferente. Você não vai dormir a noite inteira. E durou 8 meses. Aí quando eu agradeci no culto de oração, foi porque meu coração estava grato mesmo, por estar começando a dormir a noite inteira. Mas não é fácil, irmãos, viver debaixo do desconhecido. Não é fácil, definitivamente. O que nós enxergamos aqui neste texto? Uma disputa no céu estava acontecendo. Deus chamou à sua presença o diabo. E chamou porque queria lançar um desafio sobre Satanás. Quando nós olhamos o texto de maneira fria e sem prestar muita atenção, nós achamos que foi o diabo que lançou o desafio ao Senhor. Mas não. Foi Deus que lançou o desafio para o diabo. Ninguém entra na presença de Deus sem que Deus ou chame ou permita. E quem Deus permite? Os seus filhos. A hora que quisermos, podemos entrar na presença de Deus em oração. E aqui nós estamos na presença do Senhor. Mas o diabo ele chamou. E se os irmãos olharem no texto, quando Satanás entra na presença de Deus, o diabo não entra falando. O diabo não chega dizendo assim, é Jó lá ou de qualquer outra pessoa. Não, de jeito nenhum. Quando o diabo entra na presença, quem começa a falar é o Senhor. Satanás não vai chegar falando sem que Deus permita ou autorize. E é interessante que tem gente que tem mais medo e mais respeito pelo diabo do que por Deus. Satanás entra calado e Deus faz a seguinte pergunta para ele: de onde você vem? Deus sabia de onde ele vinha. Mas por que Deus pergunta? Para mostrar que quem manda, quem tem poder, quem tem autoridade é o Senhor e não o diabo. De onde você vem? E o diabo responde. E Deus começa uma disputa com Satanás aqui. Você viu lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. São as 4 características que Deus fala acerca de Jó, e não fala mais para ninguém na Bíblia essas 4 características juntas.
Jó era um homem, de fato, temente a Deus. Satanás, então, argumenta, dizendo, claro, ele é abençoado, tem proteção, tem riqueza, só faltou falar assim até eu. E ele lança isso para o Senhor. E Deus se coloca em uma posição, e aqui bem entre aspas, de risco. Por quê? Porque Deus vai provar para Jó que existem pessoas que o adoram pelo que ele é, por quem ele é, e não pelas bênçãos que ele dá. E então, o Senhor autoriza Satanás a mexer com Jó, a tocar em tudo o que é de Jó, menos em Jó. E Satanás não perde tempo, e o diabo vai e toca em tudo que é de Jó, menos em Jó. Por isso que a esposa de Jó e Jó foram os únicos que não morreram da família. Aliás, isso traz um ensinamento importante, porque a esposa de Jó e Jó é uma só carne, como nos diz o Senhor. Por isso que a esposa de Jó não morreu. Todas as áreas da vida de Jó foram destruídas, de uma hora para outra. O primeiro grande impacto foi na vida material de Jó. E se Jó estivesse nos tempos de hoje, ele seria elogiado pelos investidores e pelos especialistas em finanças, que sempre dizem o seguinte: nunca deixe o seu dinheiro em um lugar só, porque pode ser que aconteça alguma tragédia com aquela instituição e você perca tudo. Jó, e olha que princípio interessante, Jó tinha muitos bens, só que em 3 lugares diferentes. Então, do ponto de vista do investimento, Jó estava fazendo certinho. Certinho. Só que chegou uma surpresa para Jó. Veio a primeira notícia, veio a segunda notícia, veio a terceira notícia, e todos os investimentos de Jó, todos os bens de Jó, todos os servos de Jó, exceto os que chegaram com a notícia, morreram, ou foram roubados, ou tudo foi destruído. E Jó toma o impacto. E Jó leva o impacto. Só que o pior ainda estava por vir. E foi muito rápido. Porque Jó recebe a notícia que os seus 10 filhos, haviam partido para a eternidade, de uma hora para outra. Os 10. Nós que somos pais, nós não conseguimos imaginar a dor de perder um. Mas Jó perdeu, junto com a sua esposa, 10 filhos. A vida emocional de Jó tinha sido impactada. A vida relacional de Jó havia sido impactada. E de uma hora para outra, tudo o que Jó tinha havia sido destruído. Tudo. 10 filhos. De uma vez. Haviam partido. E aqui vem o primeiro conselho, quando tudo se destrói. O primeiro conselho dessa mensagem é: nunca deposite sua felicidade em pessoas ou em coisas. Nunca. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos vinculando a algo fundamental a coisas ou pessoas que podem de uma hora para outra desaparecerem. Podem ruir. Podem deixar de existir. Dentro de uma vida emocional, relacional, um marido pode trair a esposa trai o marido e o casamento se desfaz, e se um dos dois estava vinculando a sua felicidade a isso, acabou. Ruiu. E aí vai junto com a destruição. Ou, se você coloca sua felicidade nos filhos,
e os filhos se rebelam contra você, como é que faz? Então nunca deposite sua felicidade em coisas ou em pessoas. Tem aqueles que depositam sua confiança nos recursos que têm. Só que nós, aqui no Brasil, já vivemos uma experiência muito séria, quando um ex-presidente roubou todas as poupanças dos brasileiros. E o que aconteceu? Muita gente se matou. Por quê? Porque estava depositando a sua confiança, a sua estabilidade emocional em recursos financeiros. Se depositarmos a nossa esperança e a nossa confiança naquilo que temos, poderemos ruir. As crianças não sabem disso, então elas depositam mesmo em seus pais a confiança. E é por isso que hoje nós temos muita gente traumatizada, porque foram decepcionadas na sua infância pelos pais, por aqueles que deveriam proteger. E nós tratamos isso muito em aconselhamento com algumas dessas pessoas. Pessoas não apenas são perdidas por morte. Quem não se lembra da tragédia daquela família, uma criança de 2 anos em um restaurante que saiu correndo, foi para a avenida e foi atropelada. Uma tragédia. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Somos filhos de Deus, é verdade. Somos protegidos por Deus, é verdade. Deus jamais permitiria uma coisa dessa na minha vida. É mentira? Porque olha só a vida de Jó. Deus, intencionalmente, desafiou o diabo colocando Jó como sua garantia. Deus confiando em um homem. Agora imagine a cabeça de Jó, que sacrificava pelos filhos, que diante dos banquetes, ele dizia assim: eu vou sacrificar porque pode ser que eles tenham pecado contra Deus. Então ele sacrificava, ele fazia ofertas ao Senhor pedindo perdão pelos filhos. Agora imagine a cabeça de Jó, todos os filhos morreram. Veio um vento, um desastre natural e todos os filhos morreram. Agora imagine, ele poderia pensar o seguinte: será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que o meu sacrifício foi de uma forma que Deus não se agradou? O que será que aconteceu? Ele poderia ter pensado nisso e mais, ele poderia ter desenvolvido um sentimento de culpa. A culpa foi minha, dos meus filhos terem partido. O que nos leva ao conselho de número 2. Nunca tome conclusões precipitadas quando algo for destruído na sua vida. Nunca. Nunca. Porque existem tragédias que estão debaixo da permissão de Deus. Pastor, eu saio da minha casa para ouvir isso, é a palavra de Deus. É difícil de ouvir. Mas existem tragédias que estão debaixo da permissão de Deus. Essa igreja, em sua história, tem um exemplo que ainda fala. E fala muito alto. Muito alto. Vai exigir uma fé imensa daquele que passa por uma destruição. Vai exigir. Nós não vamos entender os propósitos de Deus, mas isso eu falava na última quarta-feira, que Deus tem os seus propósitos eternos, e com esses propósitos vêm caminhos diferentes para cada um. Tiago foi morto, Pedro foi salvo. Então Deus é o Deus de Pedro, mas não é o Deus de Tiago. Não. E o quarteto, aliança, que canta, é o Deus da montanha e é o Deus do vale. Mas a gente só fica com o Deus da montanha. O Deus do vale, não.
Qual é o exemplo que essa igreja, essa experiência que essa igreja passou, e um exemplo que ainda fala? Pastor Josué. O pastor Josué perdeu uma filha de 5 anos. Cíntia, o nome dela. E o pastor Josué pregou no culto de agradecimento a Deus pela filha que havia partido, com 5 anos de idade. 5 anos. E eu levei o pastor Josué em casa algumas vezes, e todas as vezes que nós passávamos pelo Hospital São Paulo, ele fazia menção da sua filhinha, que havia partido e que quantas vezes ele ia lá visitá-la. Mas aquele homem de Deus pregou no culto fúnebre de sua filha, cheio de dor, cheio de tristeza, porque Deus não vai pedir que você não lamente, que você não sinta tristeza, que você não sinta de fato o que está acontecendo. Deus jamais vai pedir isso. Mas Deus olhou ali na vida do pastor Josué uma fé imensa. Quem aqui estava nesse dia? Tem alguém? Irmão Davi, irmã Eudete, a irmã Adi, irmã Dalva. E, meus irmãos, eu tenho uma pergunta. Nesse dia o pastor Josué agradeceu a Deus? Seja na pregação ou na oração? É isso. É isso. Oi? O pastor Josué falou isso? O pastor Josué replica exatamente o que Jó disse aqui ao perder os seus filhos. E isso é fé. Quando tudo se destrói. Agora imagine se o pastor Josué colocasse em seu coração, juntamente com a nossa irmã Sinira, uma culpa. Não, existem tragédias que vêm debaixo da permissão de Deus. E o pastor Josué agradece a Deus pelo tempo que teve com a sua filha. Nós chegamos aqui e apresentamos os nossos filhos. Apresentamos e dizemos, né? Nós os pais dizemos, ela é do Senhor, ele é do Senhor. E às vezes Deus chama para a sua presença, não é dele? O que nos leva ao terceiro conselho. Adore o Senhor na tragédia. Pastor Josué adorou a Deus diante do corpo de sua filha. Jó rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, em sinal de dor, em sinal de lamento. E de maneira nenhuma essa mensagem se propõe a dizer que você não tem que passar pela dor, pelo sofrimento, gritar de dor, jamais. Essa mensagem não diz isso e você não estará pecando diante de Deus se fizer isso quando a tragédia chegar. Jó, manifestando o seu sentimento de dor, rasga suas vestes, raspa a sua cabeça, e ele raspou com uma pedra. Não tinha tesoura naquela época, ele raspou com uma pedra, ele escalpelou o seu cabelo, sua cabeça, em forma de dor, em forma de lamento, e rasgou as suas vestes. Mas ele adora o Senhor e diz, nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adora a Deus diante daquela tragédia terrível que havia cometido a sua vida de maneira
frontal. Bendito seja o nome do Senhor. Diante da tragédia, nossa postura deve ser de adoração ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e pense: pastor, eu não tenho forças para isso. Deixa eu te dizer, humanamente eu também não tenho, mas o Deus que é da montanha é o Deus que é do vale. Aqueles que depositam nele sua confiança tem a presença dele, e a força que tem em momentos assim é a dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estará conosco nos fortalecendo. E é interessante porque Jó não colocou em Deus culpa nenhuma, falta nenhuma. E Jó, mesmo diante de toda aquela dor, diante de todo aquele sofrimento, ele louva e adora o nome do Senhor. Tudo estava de cabeça para baixo na vida de Jó, mas ainda não havia acabado. Porque o seu físico estava intacto. Mas o diabo chega à presença de Deus e Deus novamente aponta para Jó e disse: olha lá, tudo foi arrancado dele e ele segue fiel. E o diabo responde: é pele por pele agora. O Senhor diz o seguinte: vai lá, toque nele agora, mas não tire a vida. Deixa eu dizer uma verdade aqui. O diabo não faz o que quer não, tá? Não, existe o Deus mais poderoso do que ele. E deixa eu dizer uma coisa aqui importante. O diabo morre de medo de Deus. Mas ele tem pavor de Deus. Ele não ousou desobedecer a Deus aqui. A saúde de Jó foi para o espaço. Tumores malignos tomaram conta do pé à cabeça. A esposa de Jó aqui não aguenta. Olha para todo o sofrimento. Havia perdido os 10 filhos, perdido a saúde do marido, perdido tudo. E ela diz: como é que você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa este Deus e morre. E Jó diz assim: como falas uma louca, mulher? Como falas uma louca? Aceitamos o bem de Deus, não vamos aceitar o mal? Olha que detalhe interessante, Jó não fazia ideia de quem estava fazendo isso com ele, porque era Satanás que estava destruindo tudo, que destruiu tudo, não era Deus. Jó não soube o que aconteceu, mas Jó conservou a sua integridade. Aliás, este é o quarto conselho diante da tragédia. Conserve sua integridade. Nós temos plena certeza de que Jó não sabia o que estava acontecendo, mas ele permaneceu íntegro diante do Senhor, na presença do Senhor. Amigos chegaram e ficaram 7 dias chorando com Jó, rasgaram as suas vestes, jogaram terra para cima, se identificando e lamentando com Jó. O problema é que os amigos de Jó não disseram: bendito seja o nome do Senhor. Os amigos de Jó o acusaram, mas eles estavam ali antes chorando junto. Mas Jó, mesmo diante das acusações, lá no capítulo 13, Jó diz assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. A sua fé estava tão grande que ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. O que nos leva ao quinto e último conselho:
seja sincero com Deus na sua dor, mas não perca a confiança nele. Seja sincero. Senhor, está doendo, mas ainda que o Senhor me mate, no Senhor eu espero. E Jó foi até o Senhor para questionar, e questionou mesmo. No capítulo 13, ele chega na parte final e diz assim: eu quero que Deus apareça aqui porque eu tenho perguntas a fazer. Mas eu quero que Deus também me pergunte, que Deus me faça perguntas porque eu vou responder. E Deus, tá bom. Então deixa eu te fazer algumas perguntas. Os amigos de Jó o acusaram de muita coisa. Falaram em nome de Deus coisas que Deus jamais disse. E lá no versículo 22 ele chama Deus para falar como que quem diz: eu não quero ouvi-los, eu quero ouvir o Senhor. A sinceridade de Jó aliada com a sua confiança trouxe o Senhor para perto dele. No Senhor ele vai buscar. E qual é a verdade aqui importante? Que todos aqueles que na hora da dor buscam ao Senhor, encontram o Senhor. Jó tem uma opinião bem forte. Ele diz assim: esgotaste a minha força, destruíste minha família, me despedaçou e perseguiu, falando acerca do Senhor. Me entregou aos ímpios, me fez cair na mão de perversos. Deus me esmagou, pegou pelo meu pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim seu alvo, atirou flechas em mim, não me poupa. Ele me fere com golpes e mais golpes. É só ler o capítulo 16. Mas no capítulo 19, dos versos 23 a 29, ele vai fazer uma declaração sobre Deus maravilhosa, culminando na frase que ecoa diante dos tempos. Ele diz assim: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aliado com a dor havia a confiança em Deus. Então não é porque algo foi destruído na sua vida, não é porque algo será destruído na sua vida, não é porque talvez a sua vida seja ou esteja destruída hoje, que você deve perder a confiança no Senhor, porque Ele está presente a todos aqueles que nele esperam, que nele confiam. E Jó avisa os amigos: eu vou ver Deus, viu? E se o que vocês estão falando aí é bobagem, vocês vão ter a ira de Deus sobre vocês. E foi exatamente o que aconteceu. Jó intercedeu pelos amigos lá no final. E Deus disse: peçam para que Jó interceda, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Jó chamou Deus para que Deus fizesse perguntas. E o Senhor apareceu e falou assim: levanta, Jó. Levanta como homem, porque agora eu vou perguntar para você. E Deus começa a perguntar: me explica aí como é que funcionam os fundamentos da terra, e todas aquelas perguntas do Senhor. E quando o Senhor terminou as perguntas, Jó olha para o Senhor e fala assim: sou indigno, não tenho o que responder, eu coloco a mão na minha boca. E o Senhor segue fazendo perguntas, e Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falei do que não entendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Repare que na hora que Jó falou, ele não perguntou para Deus o que aconteceu. Ou melhor, ele não perguntou para Deus o porquê daquilo tudo ter acontecido. Ele apenas confiou no Senhor. O Senhor não respondeu às perguntas que Jó fez. Talvez o Senhor não responda à nossa. Mas uma coisa é certa: quando tudo se destrói, se você depositar a sua confiança nele, ele estará presente, te ajudando. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus, irmãos. Porque nós vivemos em um mundo onde a destruição pode vir a qualquer momento. Talvez
uma destruição dentro de um propósito do Senhor, a fim de nos fazer crescer, a fim de nos fazer realinhar com a sua vontade. Nós estamos adorando a Deus, amém? Amém. Temos coisas, amém? Temos. Temos a nossa família, temos a nossa casa, temos as coisas. Mas, e se chegar um dia em que nós tivermos apenas isso? Um caco. Que foi o que aconteceu com Jó. Só que é um caco de telha. Adoraremos ao Senhor? Confiaremos no Senhor? Quando tivermos apenas isso? Porque depois que Jó perdeu os bens, os filhos, perdeu a sua saúde, a única coisa que ele tinha em sua mão era isso, um caco. E ele coçava-se com este caco, confiando no Senhor. Esse caco diz muito. Era Jó, o caco e Deus. Quando você passar por uma destruição, lembre-se dessa palavra. Lembre-se. Não se culpe. Mas confie no Senhor. Adore o Senhor. Quando a única coisa que você tiver for um caco. E esse caco ensina que nós devemos adorar a Deus por quem Deus é e não pelo que Deus nos dá. Todos nós comemos hoje. Todos nós fomos para nossa casa ou vamos para nossa casa. Nós temos coisas e adoramos a Deus. Mas pode ser que amanhã a gente só tenha um caco. Mas vamos seguir adorando a Deus do mesmo jeito. Porque se depositarmos em Deus a nossa felicidade, nós nunca deixaremos de ser felizes, porque Deus não falha, Deus não é destruído, Deus não acaba, Deus não trai. Se nós mantivermos a nossa integridade, o Senhor estará presente conosco. E seremos nós, o caco e Deus. Baixe sua cabeça, em nome de Jesus. Você veio ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus foi dita para mim e para você nessa noite. E a pergunta aqui para você, meu irmão e minha irmã, é uma só. É uma única. Você vai adorar a Deus, independente da situação? Se você é essa pessoa, e talvez hoje não tenha forças para isso, talvez tenha alguma coisa que esteja destruída, mas você ouviu a palavra do Senhor, e a resposta que você quer dar nessa noite é: eu vou adorar o Senhor independente da circunstância. Mas eu preciso da ajuda do Senhor para isso. O Senhor vai te ajudar. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui. Há alguém assim? Amém. Amém. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Nós vamos orar. Eu quero e vou adorar a Deus independente das circunstâncias. Eu preciso da ajuda de Deus para isso. Há alguém assim? Há mais alguém? Pessoas estão chegando. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Eu sei que é uma coisa difícil. Eu sei. Mas é o que o Senhor espera de nós. Eu quero adorar o Senhor. Eu quero adorar ao Senhor. Eu preciso da ajuda de Deus nos momentos difíceis da minha vida para manter a minha confiança. Saia do seu lugar, vem aqui. O Senhor está te chamando. Se algo está destruído na sua vida e você precisa da ajuda de Deus, saia do seu lugar e se achegue aqui em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Podem vir ao trono da graça do Senhor.
é uma atitude de muita fé. É dizer para o Senhor: eu vou adorá-lo, eu vou buscar a face do Senhor, eu vou confiar no Senhor. Há mais alguém? Pessoas ainda estão chegando, podem vir em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Agora você está aqui, louvado seja Deus, pessoas ainda estão vindo, glórias a Deus. Eu preciso da ajuda do Senhor para me manter firme na destruição. Se esse é o seu caso, saia do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Amém. Agora você está aqui nessa noite e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, e ainda não se entregou a Jesus, mas o Senhor foi ao seu coração através do Espírito Santo de Deus. Você foi tocado pela palavra, e nessa noite você quer se entregar a Jesus. Você quer dizer: a partir de hoje a minha vida é do Senhor. Você que ainda não tomou essa decisão, não sabe para onde vai depois que partir dessa vida, mas nessa noite quer se entregar a Jesus. Se você é essa pessoa, levante sua mão, eu quero orar por você. Há alguém assim? Levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Eu quero me entregar a Jesus, eu estou decidindo por Jesus. Há alguém assim? Levante sua mão, eu quero orar por você. Pela última vez eu estou perguntando, há alguém assim? Grande Deus, eu peço a tua bênção, ó Pai, para nós que estamos aqui diante do trono da graça do Senhor, desejosos, ó Deus, de sermos adoradores melhores, independente da situação. Estamos aqui, ó Deus, porque queremos seguir os conselhos que a tua palavra nos trouxe. Estamos aqui, Senhor Deus, porque precisamos do Senhor. Aqueles que em seus lugares não vieram, ó Deus, mas que entenderam a palavra do Senhor e têm o desejo de frutificar, que o Senhor também os abençoe. Mas eu peço uma bênção especial para estes que aqui na frente vieram, que o Senhor esteja com eles, ó Deus. Talvez áreas de suas vidas estão destruídas, talvez eles nunca entenderão o motivo, Pai, mas eles estão aqui dispostos a confiar no Senhor. E por isso, Senhor, eu peço que o Senhor os ajude, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem voltar aos seus lugares, vamos ficar